Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós já estamos na 8ª semana do primeiro bimestre. Hoje nós vamos estudar sobre como nós chegamos até aqui. Então o tema da aula de hoje é os primeiros habitantes das Américas. Antes da gente começar, temos que lembrar o seguinte. Nós falamos nas aulas anteriores que a África é considerada o berço da humanidade, porque foi lá que nós encontramos o fóssil mais antigo de um hominídeo, o fóssil da Lucy, que tem por volta de mais ou menos 3 milhões de anos. Só que sobre a América, isso é o contrário. Todos os fósseis humanos encontrados aqui são muito mais jovens que os encontrados nos outros continentes, ou seja, os primeiros seres humanos surgiram na África, mas durante o passar dos milênios da pré-história, acabaram migrando para a Europa, para a Ásia e, por fim, para a América. Mas como nós chegamos até aqui? Existem duas hipóteses, duas explicações mais aceitas pelos cientistas para explicar isso. A primeira hipótese é chamada de asiática ou do Estreito de Bering. Observem bem esse mapa. A hipótese asiática ou do Estreito de Bering fala o seguinte: ela defende que os primeiros habitantes do nosso continente vieram dessa região aqui da Ásia, passando pela região da Sibéria, que hoje é da Rússia, e entrando na América por meio do Estreito de Bering, que é essa região aqui. E passando dessa região para essa, eles teriam chegado no Alasca, que hoje pertence aos Estados Unidos, que fica na região da América do Norte. Aqui vocês podem ver com mais detalhe essa região do Estreito de Bering. Então aqui é aquela mesma pontinha ali da Rússia, que pertence ao continente asiático, e aqui aquela pontinha que nós vimos que é o estado do estado do Alasca, que pertence aos Estados Unidos, que já é considerado continente americano. Estreito é isso daqui, você tem duas faixas de terra, com um espaço bem restrito entre elas, e aqui passa um trecho de mar. Então, segundo essa hipótese, os nossos ancestrais, os ancestrais dos povos americanos teriam passado por essa região, vindo da Ásia, eram de origem asiática, e vieram parar na América, há cerca de mais ou menos 12 mil anos atrás. Mas como isso foi possível? Há mais de 12 mil anos atrás, essa região, que fica muito perto do Círculo Polar Ártico, estaria congelado. Então, essa região do Estreito de Bering estaria congelado e o nível do mar estaria muito baixo, o que permitiu a migração de animais para cá e provavelmente de seres humanos seguindo esses animais para essa região. Aqui vocês podem ver que estão apontando dois sítios arqueológicos onde foram encontrados vestígios humanos de ferramentas feitas de pedra na região principalmente de Clovis, que fica no Novo México, estado dos Estados Unidos, que provam que há mais ou menos 12 mil, 11 mil anos atrás, essas populações se estabeleceram aqui e foram chamados pelos cientistas de povo de Clovis. Uma outra informação que reforça essa ideia da travessia de povos asiáticos dessa região para a América é que, quando comparamos povos asiáticos e americanos, eles são fisicamente muito semelhantes e também apresentam alguns aspectos culturais parecidos. Por exemplo, observem essas duas moças. Essa daqui é uma moça indígena da América e essa daqui é uma moça asiática. Reparem que o formato dos olhos são parecidos. Tem esse formato mais puxado. O formato do rosto, a textura do cabelo também. A hipótese número 2. A hipótese número 2 é chamada de malaio-polinésio. Essa hipótese oferece outra possibilidade da chegada dos primeiros habitantes da América, além do Estreito de Bering. Essa hipótese fala o seguinte, que os povos vindos dessa região aqui do Pacífico, dessa região que nós chamamos de Polinésia e da Malásia, teriam navegado de ilha em ilha, em canoas bem rústicas, ao longo de várias levas de gerações, entre mais ou menos 10 mil anos a 4 mil anos atrás, até chegarem ao litoral americano do Pacífico, e daí se espalharam por todo o continente americano. Só que percebam o seguinte,
Tanto na primeira hipótese quanto na segunda, isso daqui levou milênios, gente, não foi do dia para a noite, ok? E também foram várias migrações sucessivas. Outra percepção, outra observação que reforça essa ideia é que muitas tribos atuais da América usam armas, modos de pescar, modelos de construções de casa semelhante à de muitos povos nativos da Polinésia e da Melanésia. Essa mesma descrição da teoria malaio-polinésia também serve para uma outra hipótese, uma corrente migratória que teriam vindo de povos da Austrália, que teriam vindo também navegando de ilha em ilha. Cada manchinha verde dessa que vocês verem nesse oceano azul são pequenas ilhas. E aí, navegando de ilha em ilha, de geração em geração, de milênio a milênio, eles chegaram aqui ao continente americano. Trata-se da teoria australiana. Talvez vocês tenham percebido, por exemplo, nós podemos comparar esses povos malaio-polinésios como o povo do filme, do desenho da Moana, que perceberam que eram povos que há milênios eram navegadores, como mostra no filme, que eles iam começar a explorar de ilha em ilha no Oceano Pacífico. Só que além dessas duas hipóteses, nós temos uma série de estudos que ocorreram aqui no Brasil, a partir de fontes históricas que foram encontradas aqui, como fósseis e ferramentas desses povos ancestrais da América, que aprofundam esses estudos ou até sugerem novas teorias e datas mais antigas para a chegada dos primeiros habitantes à América e ao Brasil. O primeiro estudo que nós vamos ver é sobre o povo de Luzia, que foi o fóssil mais antigo encontrado nas Américas e foi encontrado na região de Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. Foi encontrado esse crânio aqui e outras partes de ossos do esqueleto dela, e depois se descobriu que era uma mulher e se batizou ela de Luzia. Quem estudou e descobriu que esse era o fóssil mais antigo da América foi esse arqueólogo brasileiro aqui, o Walter Neves, que estudou esse fóssil e fez essa datação. Aí eles fizeram uma imagem aproximada de como a Luzia seria. E ela foi chamada de Luzia em homenagem a Lucy, que é o fóssil mais antigo encontrado na África que nós estudamos antes. Luzia tem cerca de mais ou menos 11.500 anos. Em sua pesquisa inicial, o Walter Neves descobriu que as características do crânio de Luzia se assemelhavam a de povos africanos ou australianos. Para ele, o povo de Luzia chegou à América antes dos grupos com feições asiáticas que deram origem aos nossos indígenas atuais. No entanto, existem alguns estudos que questionam essa teoria, ainda ligam Luzia aos ancestrais dos nossos indígenas que teriam vindo de Bering. Agora, o estudo que para mim é o mais interessante é o estudo da arqueóloga Niede Guidon, que também é brasileira, no sítio arqueológico da Pedra Furada, na Serra da Capivara, que fica no Piauí. Lá foram encontrados restos de fogueiras e de pedras lascadas que teriam mais ou menos 50.000 anos e que seriam os artefatos mais antigos da América produzidos por um ser humano. Aqui vocês estão vendo algumas imagens da região. Aqui o sítio leva esse nome por conta dessa pedra aqui, né? O sítio arqueológico da Pedra Furada. Aqui vocês estão vendo, lá tem um paredão imenso, cheio dessas pinturas rupestres. É o maior paredão, o maior conjunto de pinturas rupestres do mundo. E aqui vocês estão vendo um fóssil de um ser humano. Nessa região, os fósseis encontrados parecem com povos africanos. Então, de acordo com a arqueóloga Niede Guidon, ela acredita que esses povos teriam vindo da África para o litoral do Nordeste brasileiro sem querer. Por quê? Há mais ou menos cerca de 50 ou 40 mil anos atrás, aqui na região da África estava ocorrendo uma grande seca. Então, essas pessoas estavam tendo dificuldade de encontrar alimento. O que elas fizeram? Elas começaram a montar pequenas embarcações e tentar procurar comida no mar, pescando, colhendo algas marinhas e outros animais para se alimentar. Só que se vocês observarem aqui, nessa região de oceano,
a corrente marítima faz essa volta aqui. Então, ela pode ter afastado essas embarcações dessa região de litoral e acabar arrastando essas embarcações e jogando elas aqui para essa região do litoral. Lógico que com toda dificuldade, uma viagem dessa, a chance de sobrevivência é muito pequena, mas é uma das hipóteses que ela levanta. Mas depois de termos discutido todas essas teorias, como esses povos viviam aqui no Brasil? Então, a respeito dos primeiros habitantes do Brasil, tivemos povos e culturas totalmente diferentes, como demonstra essas diferentes teorias, que podem ter vindo povos de várias regiões e quando se estabeleceram aqui também podem ter se diferenciado de outras maneiras. O Brasil era muito diferente do que ele é hoje há 10 mil, 20 mil, 12 mil anos atrás. A vegetação parecia muito com a savana africana ou com o cerrado brasileiro. Então, predominava campos abertos com grama e uma região muito fria e seca. Os povos que viviam aqui, gente, sobreviviam da natureza, né? Então, eles sobreviviam da caça e da coleta de frutos, como a gente já discutiu lá na pré-história. E eles conviviam com animais gigantes, como esses que vocês estão vendo aí da foto. Esses 3 que vocês estão vendo já foram extintos, mas existiram aqui e nós encontramos com muita frequência fósseis desses animais. Esses animais gigantes, que não existem mais, que foram extintos, nós chamamos de megafauna. Esse mega aí significa grande. Então, você tinha esse Macrauchenia aqui, que parece uma mistura de camelo, né, com essa tromba. A gente tinha esse tatu gigante aqui, e essa espécie aqui que pertence também à família dos elefantes, à família do mamute, que também foi extinta, que é o mastodonte. Um exemplo dos povos que viviam aqui, além do povo de Lagoa Santa, que era o povo de Luzia, são os povos dos sambaquis. Tiveram outros povos, gente, só vou citar os principais. Os povos dos sambaquis são chamados assim porque eles faziam esses montes aqui, esses morros. Esse morro aqui, ele é todo feito de conchas. Para 2 coisas. Para ser um local onde eles enterravam seus mortos, ou até, em alguns casos, eles faziam moradias embaixo desse monte de conchas. E se chama assim sambaquis porque significa literalmente monte de conchas. Eles viviam no litoral brasileiro, principalmente na região de Santa Catarina. Nós encontramos muitos desses sambaquis e eles viviam basicamente da pesca. Eles exploravam muito os alimentos marinhos. Eles viveram nessa região mais ou menos há 8.000 a 2.000 anos atrás. Então, gente, a nossa curiosidade histórica de hoje. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Depois de tudo que estudamos hoje, podemos dizer que o Brasil foi descoberto em 1500, quando os portugueses chegaram aqui? E aí, o que vocês acham? Então, a resposta é não. Se nós vimos que tem a possibilidade de terem existido pessoas aqui há 50.000 anos atrás, 20.000 anos atrás, 12.000 anos atrás, significa que quando os portugueses chegaram aqui em 1500 depois de Cristo, já existiam pessoas morando aqui. Então, o que ocorreu foi uma invasão, não foi um descobrimento. Esse nome descobrimento vem da perspectiva dos portugueses em relação a essa região, porque era uma região que até então, na Europa, para a grande maioria das pessoas, era completamente desconhecido. Eles não tinham noção de que tinham esse continente gigantesco e cheio de gente, ok? Esse é um conteúdo do 7º ano, eu só estou introduzindo aqui porque ele tem essa conexão com o conteúdo que nós estamos estudando hoje. Ei, galera, parabéns! Então, chegamos à última atividade do bimestre. Eu quero dar parabéns para vocês pelo esforço que vocês fizeram para chegar até aqui, né? Diante aí das dificuldades que a gente está enfrentando. Desejar para vocês um abraço carinhoso e dizer que vocês são muito fortes, muito inteligentes e muito capazes. E mais uma vez parabenizar que vocês se esforçaram muito. E vamos que vamos rumo ao 2º bimestre.